Quero convidar-lhe neste momento a abrir a Bíblia em Atos capítulo 2 e 42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. Amigo rádio ouvinte, a palavra de Deus nos ensina que nós, os crentes, formamos a família de Deus, o corpo de Cristo. No modelo bíblico, deve perseverar na caminhada cristã, em unidade de espírito e em amor, assim como os fiéis da igreja primitiva estavam unidos em torno da doutrina dos apóstolos, que eram os ensinamentos orais ministrados pelos apóstolos no primeiro século da história da igreja. Que nós sigamos as pisadas desses grandes servos de Deus do primeiro século. Desta forma, quem é salvo por Jesus pertence à família da fé, que é o organismo místico que congrega aqueles que um dia foram lavados pelo sangue de Jesus. Precisa permanecer em união para funcionar adequadamente. Eu nunca vi uma orelha ou um pé andando por aí sozinhos, porque se cansaram do corpo, do qual fazem parte. A própria parábola da dracma perdida e da ovelha perdida, registrada em Lucas 15, demonstra que a vontade do Senhor é de que nenhum crente sequer fique separado do rebanho. A carta aos Hebreus nos admoesta a não abandonar a nossa congregação, como é costume de alguns. Mas o que temos observado nos arraiais evangélicos é algo bem diferente disso. Já é comum encontrarmos em nossas igrejas, ou melhor, fora delas, crentes que se cansaram de ser membros do corpo de Cristo. E os mais variados motivos são alegados, alguns dos quais muito razoáveis, como, por exemplo, fadiga espiritual, cansaço, letargia, com modelos eclesiásticos. A pessoa está cansada com modelos eclesiásticos, sente pesado, opressores demais, os modelos eclesiásticos da atualidade, a espiritualidade na vida prática. Há quem ainda alegue motivos de ordem pessoal, como a intenção de se dedicar mais a projetos próprios ou a desejo de congregar com grupos mais restritos e homogêneos. Tem gente que quer ver longe do burburinho eclesiástico. Eu não sou chegado a clericalismo. Ainda bem que eu sou de uma igreja que não tem esse problema do burburinho eclesiástico. Porque onde há o Espírito de Cristo, há liberdade. Não há como deixar de fazer juízo de valor acerca de cada uma dessas afirmativas. Mas é preciso sermos justos, avaliar algumas delas à luz do Evangelho, a própria trajetória recente do movimento evangélico brasileiro. Houve um tempo em que a conversão era tratada como um assunto sério. Isso nos anos 80, mais ou menos, era tratado como um assunto sério. Porque tornava-se crente apenas aqueles que estavam prontos a renunciar ao eu. O recém-convertido era estimulado a dar espaço à ação do Espírito de Deus em sua vida e abandonar a prática deliberada do pecado. O crente, no passado, era conhecido como o sujeito que abandonou a bebida, o fumo, a dissolução, as orgias, os prazeres efêmeros da carne, para viver em novidade de vida de acordo com os ensinamentos da palavra de Deus. E esse processo passava necessariamente pela igreja. Essa ruptura com o mundo gerava no indivíduo uma noção arraigada de pertencimento ao grupo pelo qual conhecera Jesus e o seu santo evangelho. Pelo batismo, o novo crente se vinculava a uma família da fé, que era a igreja local, e nela se construía ou reconstruía a sua vida cristã. Era na igreja que ele conquistava amizades profundas e duradouras. Em porta de boteco é que as amizades não valem a pena. As atividades eclesiásticas ocupavam boa parte da agenda de muitos no passado. E uma das prioridades essenciais era participar dos cultos, colaborar e submeter-se em amor às lideranças,
além de desenvolver ministérios voltados para a congregação. Assim, a pessoa, juntamente com a sua família, passava anos e até décadas numa mesma denominação. Eu estou na Igreja dos Irmãos há 43 anos e penso permanecer nela enquanto vida Deus me conceder, porque nunca fui explorado nesse segmento evangélico. Eu disse isso no YouTube, num canal com muita visualização, e alguém me deu os parabéns. Falei, graças a Deus que eu estou livre de ficar preso debaixo de uma estrutura opressora, onde existem os chamados vendilhões do templo. Mas eu percebo que hoje em dia ninguém quer mais ter identidade confessional. Nos anos 70 e nos anos 80, não sou tão antigo, mas eu lembro que tinha crente que tinha orgulho de bater no peito e dizer: sou batista, sou assembleiano, ou pertence à igreja do evangélico quadrangular. Era o tipo de resposta que um evangélico dava acerca de sua confissão de fé. Quer dizer, havia uma identidade com o grupo. A igreja era uma extensão da vida do indivíduo, importante, relevante, referência pessoal. Mas isso está cada vez mais raro, hein? Nos últimos anos, é possível constatar muita gente se tornando evangélica sem passar pela experiência do novo nascimento. Busca-se uma igreja ou leva-se para ali uma oferta financeira ou dízimo, em busca de uma recompensa material. As novas igrejas, talvez é porque eu falo a verdade aqui, que estão querendo me arrancar do rádio, mas as novas igrejas, juntamente com o grupo religioso que mais cresceu no país nas últimas décadas, redefiniram a conversão. Ser salvo hoje não significa ser salvo do pecado, da pena do pecado, do poder do pecado e da presença do pecado, ou ser salvo do inferno, da inimizade com Deus, mas sim ser salvo da dívida, da doença, da pobreza, para uma vida de prestígio e sucesso financeiro. Só que eu conheço tanta gente que enveredou para essas multinacionais da fé, que hoje estão vendendo balinha nas praças aqui da nossa cidade e de outras cidades pelo Brasil afora. Assim o crente é transformado em consumidor, circula de igreja em igreja em busca das melhores bênçãos e exige ser atendido imediatamente, porque é filho do rei, afinal de contas. Ô cegueira! Não existe mais interesse e nem tempo para se construir um projeto de vida espiritual de médio e longo prazos. Os crentes modernos têm pressa, uma pressa, não sei para quê, tanta pressa em ser atendido. Se não for num lugar, partirá em busca de outras opções. O que tem de crente macaco, que fica de galho em galho, é um número imenso, é uma plenitude abrangente. Com isso, a experiência do sagrado passa a ser múltipla, ao invés de ligada a poucos grupos eclesiásticos ao longo da vida. Os migrantes religiosos geralmente recusam laços de pertencer a determinados segmentos evangélicos mais sadios, e eu sei que muita gente abandonou a fé porque não quer ser submisso às doutrinas do evangelho, às doutrinas cardeais do evangelho. Muitos abandonaram a fé também por causa do problema crônico do legalismo, de tentar fazer crente fora para dentro. As próprias igrejas, e muitas vezes, se encarregam de empurrar seus membros para fora da porta. Não há prestação de contas à congregação, tanto das questões financeiras quanto morais, e a ovelha é uma constante, gente. Eu nunca gostaria de ser membro de igreja grande, nunca, porque não vale a pena. Porque a ovelha está longe do pastor. O fiel não encontra na igreja aquele ambiente acolhedor para as suas angústias e carências espirituais. Encontra um ambiente que não vale a pena, competitivo, com membros passando perna um nos outros, que tem crente que passa a perna um no outro em busca de cargos e notoriedade. Isso acontece também devido a modelos adoecidos de liderança evangélica.
Além disso, não há proposta estimulantes. A falta de uma mensagem relevante, que ofereça alternativas interessantes, aquilo que os membros, sobretudo mais jovens, encontram lá fora da igreja. Assim o culto se torna um ajuntamento chato e sem sentido, com repetição de liturgias e jargões desprovidos de sentido prático e de uma espiritualidade genuína. É duro entrar numa casa de oração e sair de lá vazio. Entra vazio e sai ocado. Ao mesmo tempo, o crente sofre o assédio do hedonismo, vertente filosófica da era pós-socrática, que professa que o prazer é o bem supremo da vida. Alguém já disse que 3 coisas movem a sociedade brasileira. Grandes coisas: sexo, cartão de crédito e drogas. Logo drogas, hein? Muitos crentes não escapam disso. Surgiu no seio da igreja evangélica brasileira uma geração que não tem mais qualquer disposição para sofrer por amor a Jesus. A busca da gratificação imediata ocupa um espaço considerável na agenda de muitos. E se tiver que botar carapuça aqui, eu coloco em mim, vista até o pescoço. As próprias músicas cantadas hoje nas igrejas demonstram tal atitude. Uma delas é uma que eu tenho pavor dela. Sei que hoje é meu dia, chegou a minha vez. Verbos e termos importantes da fé cristã, como, por exemplo, esperar, sofrer, humilhar-se e arrepender-se, foram destituídos, ou melhor, foram substituídos por outros, mas de acordo com os tempos em que vivemos. Hoje a moda é conquistar, vencer, tomar posse e determinar. Ô cegueira! Como se Deus fosse o nosso empregado. O grupo dos desigrejados tem se avolumado muito nos nossos dias, porque infelizmente, agora eu vou bater em mim mesmo, a igreja brasileira perdeu o interesse pelo ensino da palavra de Deus. O livro como a cabana, tem pavor desse livrinho. Pudesse incinerar todos, incineraria. Esse best-seller de um maluco. Fala com desdém sobre a escola bíblica dominical, centenária instituição cristã, fundada por Sarah Calley, lá em Petrópolis. Está na base de qualquer igreja que se confessa cristã. Hoje eu tive na igreja Limeira, fiquei chateado, porque diz eles que tiraram a escola dominical. Hoje, no entanto, tudo o que muitas vezes precisa é um salão com 2 banheiros. Não há preocupação em montar uma estrutura de ensino para atender as crianças, os adolescentes, os jovens e adultos em suas necessidades de conhecimento da palavra. Geralmente são muitos cultos por dia. Esses culto da vitória, só falta vender rosa ungida em algumas igrejas evangélicas históricas. Existe hoje no Brasil uma igreja evangélica que não conhece mais a sua história, suas origens e sua teologia. Esses herdeiros da reforma protestante desconhecem por completo suas doutrinas, tais como justificação pela fé, salvação irreversível, regeneração e graça salvadora. Por isso sua crença é uma crença débil, sem fundamentação nas escrituras e na tradição cristã, pois falta-lhe alicerces seguros. Por outro lado, vou fazer de tudo para não me arrancar aqui rapidamente. Por outro lado, há aqueles que menosprezam o estudo da palavra de Deus e só estuda a Bíblia quando vão na igreja. Aí diz eles que não estudam em casa porque é lá na igreja que vão buscar a palavra. É muito triste a situação a qual se acha a igreja adoecida do século 21. A igreja está doente por causa do espírito de Laodiceia. Mas Deus sempre manteve um remanescente fiel.
os 7.000 que nunca dobraram seus joelhos diante de Baal, representado por Filadélfia, que disse McNair, que inclui todos os crentes que procuram em tudo ser obedientes a Deus. Que Deus nos ajude para que possamos abandonar o espírito de Laodiceia e sejamos uma igreja fraca, mas que guardemos o bom depósito, a palavra de Deus. Como guardaste a palavra da minha perseverança, eu te guardarei da hora da tentação, que há de vir sobre todo o mundo para tentar os que habitam sobre a terra. Que Deus, por sua graça, nos abençoe rica e abundantemente. Amém.